Valeu. Pronto. Ok, amigos. Eu nem posso dizer, está até difícil de falar, porque tem muita emoção demais aqui. Mas vamos ver se a gente sossega um pouco o coração e podemos começar aqui. E, na verdade, assim, agora não. Que a gente possa falar, eu quero falar de 3 momentos ou 3 tempos, descobertas que fizeram muita diferença na minha vida. E eu queria comentar isso com vocês. A primeira foi há muito tempo atrás. E se vocês se lembram da minha idade, pode imaginar que põe tempo nisso. E é um tempo em que eu lia muito a Bíblia, ouvia muitas coisas dele, de Jesus, mas, de repente, surgiu dentro de mim um desejo muito forte de conhecer Jesus mais de perto. Não só o Jesus das letras da Bíblia, não. Eu queria conhecer a ele mesmo, em pessoa, como pessoa, porque ele está vivo, ele ressuscitou. Eu queria conhecê-lo no relacionamento pessoal, como um amigo com quem você anda, andar com ele. Como ele mesmo falou para nós, ele disse isso. Eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo não sabe o que é do seu senhor. Mas eu chamo vocês, meus amigos. E eu não tenho segredos para vocês. Como vocês sabem muito bem, em João 15:15 ele fala isso. Alguém pediu que eu mandasse os textos antes, mas não é o meu estilo, gente. Então, vamos tomar o tempinho aqui. Como ele disse, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto vi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não tenho segredos com vocês, meus amigos. Esse Jesus vivo, havia um desejo muito forte em mim. E uns anos depois eu vi o testemunho de um homem de Deus que há muito tempo, mais ainda do que eu, ele já não está mais nem entre nós nesses dias. E ele falou uma coisa que me chegou muito. Ele igualmente desejava muito começar o seu dia, despertar dentro do dia falando com Jesus. Só que ele não conseguia isso, porque quando ele se dava conta, ele já estava no meio do corre-corre do dia, no meio das tarefas. Um dia ele teve uma ideia. Por que não pedir a ele, de noite, ao pôr a cabeça no travesseiro, por que não pedir ao próprio Jesus que ele o despertasse na manhã seguinte? E esse amigo começou a fazer isso. Só que passaram dias, passaram semanas e nada aconteceu. Quando ele via, ele estava no meio do corre-corre do dia. Um dia. Uma determinada manhã aconteceu. Jesus estava com ele em sua mente, falando com ele. Até que isso se tornou uma coisa diária para ele. Isso me impactou muito. Nossa,
porque eu buscava a mesma coisa nesse momento, naqueles dias. Assim, eu decidi fazer a mesma coisa. Comecei a pedir a Jesus, de noite, antes de dormir, que ele me despertasse amanhã cedo, para que eu pudesse passar o dia com ele. Só que passou o tempo, de manhã, quando eu via, já estava no meio das tarefas, até que o dia, depois de insistir bastante, começou. Ele, de manhã, quando eu acordei aquela manhã, ele estava falando comigo, na minha mente. E depois disso, eu lhes digo, amigos, aconteceu ao longo de todos os dias da minha vida até hoje de manhã. Ele estava lá falando. Um dia eu me lembrei, uma outra coisa que um dia eu me lembrei de que tinha visto esse assunto já lendo um livro de Salmos, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, tenho pedido ao Senhor e a buscarei, que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida, na sua presença. Uma coisa tenho pedido e essa uma coisa eu buscarei. Qual é essa uma coisa que eu vou pedir e buscar? Porque aqui me parecia uma promessa, você peça e vai receber. A resposta foi muito clara. Eu quero estar com Jesus a cada momento da minha vida. E por isso, eu quero buscá-lo todos os dias da minha vida, da vida que Deus ainda me dará. E eu, inclusive, tomei uma decisão. Não fazer mais nada, nem me levantar, enquanto eu não falo com ele, quando ele me vem, e entrego o meu dia a ele, tudo que eu lembro, todas as atividades do dia. E olha, aconteceu uma coisa surpreendente. Meus dias mudaram. Houve um descanso novo na minha vida, mesmo trabalhando. Os que me conhecem do passado, não são todos os que estão aqui. Eu quero dizer a vocês que eu fiz doutorado e pós-doutorado em estresse e estafa, fadiga mental, esgotamento nervoso. Gente, eu tenho doutorado no assunto. Passei um ano parado, sem poder trabalhar, tentando me recuperar de uma vida exageradamente de trabalho. Agora, tudo mudou. O descanso chegou, mesmo trabalhando, o trabalho é descansado. Conheci a paz dele no meio do meu dia, no meio daquilo que eu faço. E mais, uma nova alegria de viver. Porque não depende mais de mim. Não depende mais, mas já vou falar mais disso logo. Quero passar para um segundo ponto que tem a ver com a minha maneira de ler a Bíblia. Novamente, um homem de Deus me falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele falou assim, olha, a melhor maneira de ler e estudar a Bíblia, gente, não é para conhecer a Bíblia, não. É para conhecer a Ele, Jesus.
Ele mesmo falou disso no tempo em que ele esteve entre nós. Vocês lembram lá de João 5? Eu vou ler os versículos 39 e 40. Ele falou: vocês examinam, estudam as Escrituras, porque vocês pensam que assim vocês têm vida eterna. No entanto, são as testemunhas, são as Escrituras que dão testemunho de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Sou eu, através das Escrituras. É o que ele falou. Tive que mudar a minha atitude quando abrisse a Bíblia. E nos últimos, eu lhes digo aqui, que nos últimos 35 anos, tenho cumprido esse voto feito diante de Deus, uma decisão tomada. E o que mais me surpreendeu desde então foi que comecei a ver Jesus na Bíblia, por todos os lados, de Gênesis até Apocalipse. E mais, a palavra da Bíblia se tornou algo muito vivo, falando comigo, mas falando de uma outra maneira. Eu comecei a conhecer Jesus como nunca antes havia acontecido. Eu reconheci que a palavra se abre para mim quando eu busco a Ele mesmo. Passei a vê-lo. E por isso, em cada novo dia que passa, eu sei que vai haver novas surpresas. Por isso, eu mal posso esperar para chegar aqui, sentar nessa mesa, com o meu cafezinho, minha xícara de café com leite na mão, para entrar na Bíblia, para lê-la, para conhecer a Bíblia. Não, para encontrar Jesus, para conhecer mais Jesus, para andar com Ele. Eu quero isso dele. Como ele disse, eu não chamo mais vocês de servos. Eu estou dizendo, vocês são meus amigos. Isso que eu quero. E amigos andam um com o outro em tudo. E falam como amigos. Passei a encontrá-lo em meio às suas palavras. Antes, às vezes, eu o perdia no meio das suas palavras. Via tanta coisa, mas deixava de ver a ele. Isso mudou. E lhes digo, a leitura da Bíblia passou a ser uma aventura emocionante da fé. Creio que é isso que Jesus prometeu quando ele falou do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e lhes dará a conhecer. João 16, 14. E, finalmente, um terceiro ponto que não tem a ver com outro assunto, que eu já referi há pouco. E esse aconteceu quando eu escutei um amigo fazendo um comentário. Não sei se esse amigo está aqui nesse auditório, mas pelo menos eu estou vendo aqui o Lauro Vieira, e ele mora na mesma cidade do Lauro, é o Samuel. Samuel é a Ruth, lá da Palhoça, velhos, queridos amigos. Eu me lembro muito bem que ele, nesse momento, já estava aposentado de professor de matemática da Universidade Federal, e ela, a Ruth, já tinha criado, ouçam bem, já tinha completado a educação, criou 6 filhos. E sabe o que ela estava fazendo agora? Ela se tornou editora de livros. Além disso, eles tinham um círculo de amigos, um círculo muito bonito de casais jovens, com quem eles compartilhavam o que eles conheciam de Jesus. Este Samuel um dia falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, até hoje.
está gravada em mim. Ele falou o seguinte: vida espiritual verdadeira, segundo Cristo, deveria sempre ser leve, livre e solta. Vocês se lembram do Samuel? Ele usa muito isso. Vida espiritual leve, livre e solta. Deveria ser como o fluir de água cristalina, pura, nos ribeiros das montanhas, correndo livremente. O próprio Jesus utilizou as palavras suave e leve quando ele falou para os seus discípulos do seu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. E num outro lugar ele fala que através da fé pode acontecer e acontece o fenômeno tremendo esse. Quem crê nele, segundo as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele não está falando de uma intensa atividade. Não. A intensa atividade, simplesmente por fazer as coisas, nos desgasta. Aqui ele está falando de alguma coisa rica que flui. E é isso que eu sabia que eu precisava. E se eu entendo bem, se a nossa vida espiritual, e isso é muito comum acontecer, se torna algo pesado, cansativo, travado e sem alegria, nós podemos entender na hora. Opa! Saí do caminho, peguei um desvio. Não é assim. E foi isso que eu, na minha vida, experimentei. Mas então, como é vivida a vida espiritual? Então, há uma passagem a qual eu quero ir com vocês, onde esse assunto fica muito claro. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40, os versículos 28 a 31. Lá encontramos a resposta, encontrei a resposta para a minha pergunta. E eu leio: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, vejam bem, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. Agora, ouçam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, mesmo quando têm 83 anos de idade. Espero que acreditem. É assim. Isso vem de onde? Está nisso. A arte de aprender
uma coisa: esperar no Senhor. São os que esperam no Senhor, que contam com Ele. Para isso acontecer, eu tive que reconhecer uma coisa: eu não sou assim. Eu canso, eu me fatigo, eu me esgoto. Ele não se cansa nem se fatiga. É Ele, e só Ele, que faz o quê? E olha o que ele diz ali. E, gente, tenho confirmado isso na minha própria vida. Atrás de mim aqui tem uma mulher que eu amo muito, que pode confirmar isso para vocês. É Ele, só Ele, que faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E olha, veja bem, essa espera, atitude de espera, não tem nada a ver com ficar parado sem fazer nada na vida. Não, não é assim. É a vida acompanhada de uma agenda lotada, gente. Só que como? É uma atitude de espera ligada ao meu coração. Esperar no Senhor significa crer, crer na sua promessa. Os que esperam no Senhor. É começar o dia sabendo que não está em mim, que não consigo de mim mesmo, mas começo a fazer as coisas do meu dia contando por fé, crendo que Ele vai fazer isto comigo e através de mim. Ele vai renovar as minhas forças. Ele me vai dar a conhecer o segredo do voo da águia. A águia não sobe com asas por si mesma. Nada disso. A águia, ela conhece e usa a força das correntes do vento. E na Bíblia, a palavra vento é usada para falar do Espírito. O vento do Espírito que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Segundo o meu uso da fé na sua promessa, Ele me leva a subir com asas como águia, correr e não me cansar, caminhar e não me fatigar. Penso que este é o segredo da vida nele, em Jesus. Obrigado, amigos. Ficamos aqui. Obrigado aí, Aldo. Muito bom, gente. Nós vamos nos arriscar aqui, porque nós estamos com bastante gente, de se alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta para o Aldo, tá? Tira o seu microfone do mudo, pode falar tranquilo e volta a pôr no mudo que tá todo mundo ouvindo. Mas Voltamos aí para a festa. mas tem só uma regra. Só pode fazer uma pergunta. Para dar espaço para os demais, né, gente? Tá bom? Olha, eu gostaria só de parabenizar o Aldo. Eu sou a vizinha dele, a Sueli. Sueli. É, Obrigado. parabenizar, porque foi maravilhosa a sua mensagem, me comoveu bastante, e é isso que eu tenho buscado. Estou aprendendo muito com você. Que Deus te abençoe por essa linda mensagem vinda dele, do Espírito Santo dele tocando nossas vidas. Que bom. Obrigado, Sueli. Essa amiga, vizinha. Nossa. Tio, eu queria dizer que essa mensagem que o tio passou aí parece que foi para mim hoje, assim, porque eu entendi justamente isso, que eu estava pensando, eu estou no limite da minha capacidade hoje, porque o mundo se transformou, as demandas vieram de maneira diferente, está exigindo muito da gente.
E eu disse, e mesmo assim, mesmo assumindo tantos compromissos, tantos receios, tantas ansiedades que a gente tem que deixar de lado, afastar nossos medos e ansiedades, essa tranquilidade que Deus está passando, diz assim, fica tranquilo, tu consegue, porque eu não te dou um fardo maior que tu pode carregar, né? Eu sou refrigério para os teus ossos, então isso daí é uma coisa que conforta muito, e foi muito bom ouvir essas palavras aí, achei que foi bem bacana, porque serviu bem para a minha vida. Valeu, Antônio, muito obrigado. Aldo. Oi. Heloísa. Tudo bem? Olha só, que saudade. Que bom te Lindo. ver. Muito maravilhoso te ver. Que bom. Oi, Essi. Oi, querida. Oi. Eu tenho uma dúvida. Eu acompanho. A nossa história é muito longa. Mas esses anos todos, nunca duvidou? Nunca fraquejou? Nunca sentiu medo? Eu creio que você tem a resposta. Você sempre faz isso comigo. Eu creio que você sabe. Eu quero compartilhar uma coisa que eu lembrei. Uma vez nós estávamos indo, eu, o Rogério e o tio Aldo, para Camboriú. O Aldo estava dirigindo um carro da avó, que era um Niva, um Jeep russo, e de marcha. O tio Aldo dirige assim, era meio... Deu o Rogério assim, nossa, pai. Eu lá atrás bem tranquilo. Daí o Rogério perguntou, não estás apavorado, Rafael? Eu disse, não, estou tranquilo, Jesus está com a gente. Mas, Heloísa, sabe, a gente tem que aprender a escolher quem a gente vai ouvir. E olha, uma das coisas que eu tive que aprender também é aquela passagem do Salmo 94:11. Deus sabe que os pensamentos do ser humano, dos homens, não valem nada. Por isso eu tive que aprender a não ouvir mais e até chegar ao ponto de começar a pedir para Deus de não deixar eu mais pensar. Como? Você não pensa mais? Não, eu penso hoje em dia mais do que eu pensava antes, só que não são mais meus pensamentos, Luísa. Deus tem me feito isso, Ele tem me dado isso. E esses pensamentos não acabam com a gente. Não vem dele. Sabe? E aí fica leve, livre e solto, como diz meu amigo Samuel. A vida muda. Aldo. Por favor, olha o Fábio. Mein lieber Freund. O homem... gente, vocês estão vendo alguém que está fazendo as malas para ir para a Alemanha para levar a mensagem para lá. Oi, Aldo. Muito legal aí, viu? Muito animador. Sim. Sabe o que me chamou a atenção, assim, Aldo? Puxa, você colocou 3 pontos, né? Sim. Fantásticos, né? Sempre centrado em Jesus, né? Mas, assim, me chamou a atenção o fato da importância dos amigos, né? Sim. Que foram coisas que 3 amigos disseram que marcou, né? Então, sim, certamente o que você está dizendo para a gente aqui hoje vai marcar também. Para mim, já marcou muito, né? Então, assim, a importância de a gente estar junto nisso, né? Que bom. Valeu, Aldo. É verdade, amigo. Tamo junto. E vamos com você para a Alemanha, tá? Claro que vamos com você em espírito, né? Mas pode Aldo, contar com o nosso apoio. Valeu, Aldo. E da nossa parte é assim que nem Moisés falou, né? Se o senhor não for conosco, a gente nem quer ir, né? Beleza, não sai de casa. É isso aí. Aldo, Cristina, aquele Natal. Olha só, que surpresa, que bom. Como é gratificante, assim, é grandioso ver sua experiência com Cristo. Isso nos fortalece cada vez mais. Amei sua história, viu? Muito obrigada. Querida, valeu, amiga. Saudade.
Posso fazer uma pergunta? Por Eu favor. só queria falar de uma e para muitos outros que eu estou vendo aqui, Ieda, Nossa! Ai, ai, não acredito. Olha ela! Lenir, é a Shirley. É a Shirley, sim, Shirley Sulé. E aqui era Isso. Um beijão, foi muito, muito bom. É muito animador. Que bom. Um abraço. Shirley, que bom. Agradeço. Aldo? Diga. É Renata. Olha, 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 a voz do Nordeste. Lá daquele lugar bonito, estava lembrando hoje de manhã do Duna Barcani. Ah, que bom. Mas, Aldo, tira o som. Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou, esperar no Senhor, né? E foi muito bom essas suas palavras. A gente está passando por um momento, né, muito sério, né, o mundo, e a tranquilidade que a gente tem que ter em esperar no Senhor, né, no tempo dele, né? Então, assim, isso fortalece muito, né? Fortalece muito a gente. Então, ter que esperar, ele não cansa, né, nem fadiga. Verdade. Né? Então, assim, foi muito bom isso, né? Mas foi um prazer escutar você. Araci, um beijo bem grande, viu, para você. E me diga uma coisa, e o Tiago, meu amiguinho Tiago? Tá um homem lindo, maravilhoso. Imagino, puxou o pai, pô. Com certeza. É a junção. Um beijo, viu? Um beijo para vocês. E foi um prazer. Pra você viu? também, amigos queridos. Um beijo para todos, tá? Todos do grupo que nos conhecem, viu? Aldo e Araci. Olá, tudo bem? Eu não participei do estudo de vocês, mas eu ouvi você falando alguma coisa. Olha quem está aí. Olha quem A Sueli. Estou aqui, com saudades de vocês. Olha. Eu não ouvi todo o seu estudo, ouvi uma parte, mas eu me lembro de uma frase que você disse num estudo em Vinhedo há muito tempo. E eu anotei na minha Bíblia e é muito forte para mim aquela frase. Que você disse assim, nada que não aconteça diariamente irá dominar a minha vida. Certo. Eu acho que vem bem a calhar com o que você estava falando, de ter Jesus o tempo todo. Sem dúvida. Aquilo foi muito forte e eu tenho marcado lá. Que bom. Que bom. Oi, Aldo. É verdade, assim, continua assinando. E o meu amigo geriatra predileto. Tudo bom? Tudo bom? Esse menino, falei sobre ele hoje de manhã cedinho, Daniel. Tá aí. Mas falei dos pais também. Falei com alguém muito importante, tá? Que bom. A gente estava lendo hoje de manhã Salmo, eu não lembro qual salmo que fala, mas que fala: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Confie nele e Ele agirá. O que você acha que significa se deleitar no Senhor? Eita encrenca essa pergunta, hein? A gente tem que descobrir, amigo. Fernando, a gente tem que descobrir. E, olha, eu tive que pedir muito, porque o meu coração teve que aprender a querer a Ele mais do que, como diz lá num salmo, como a corrente suspira pelas águas vivas, assim o meu coração suspira por ti. Eu lia isso na Bíblia e eu pensei, tá falando de sei lá, de todos, menos de mim. Eu nem sabia o que era isso. Mas esse é o que ele quer fazer com a gente. Ele quer tornar a caminhada com ele prazerosa. Essa é a palavra que me lembra deleite. Uma coisa prazerosa, leve,
uma coisa que te impulsiona, uma coisa que te motiva, que te leva, que te carrega. Mas eu tive que começar pedindo isso dele, que ele tornasse o meu coração sedento assim, dele, como a corça pelas águas, das águas das correntezas. Sim? Tio, Clarissa aqui, tudo bom? Nossa, Coca! Quanto tempo! Ei, quanto tempo! Já que estão lembrando as frases do tio, eu estava lembrando agora de ouvir isso de ser levado como a águia, né? De ser carregado no vento do próprio Espírito. E às vezes a gente, não sei se sou eu, mas às vezes eu penso assim que eu não sou digna, né, de ser carregada por ele. Né? Eu mereço a fadiga que eu tenho por causa dos problemas que eu me meto, por causa do meu pecado. Né? Então, eu mereço mesmo a fadiga. E aí eu me lembrei, já que estavam falando das frases do tio, eu lembrei uma frase do tio que me marcou muito, que foi que Deus, né, Cristo, que Deus só faz santos de pecadores. Né? Ele não usa outra matéria-prima. Exatamente, está certíssimo. Nosso caso não é perdido, menina. Pelo contrário, ele está de olho na gente, é só a gente dar oportunidade, uma chance para ele. Aldo. Diga, olha só quem está aí. Ah, que Aldo, saudade desse casal aí. Oh. Aldo, eu queria agradecer o seu estudo. E você falando, eu lembrei de uma passagem que tem me pegado muito. Está em Salmos 3. Sim. E quando a gente se sente assim, meio apavorado com a vida, meio para baixo, desanimado, e lá fala assim que nós somos como uma árvore, para a gente ter isso sempre na nossa mente. Uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Isso aí, dá para ver aí, ó. Tá ligado? Eu acho que é uma coisa animadora para a gente. Muito bom, muito bom. Oi, Paulo, que saudade. Que saudade. Alegria de vê-los, alegria. Estava dando tua receita outro dia, Marinês. Muita saudade, Araci. Nós também. Aldo. Oi. Queria dar uma perguntinha a Tatá. Olha, Tatá, Fábio, bem-vindo. Oi, que bom vê-los. Tudo bem? Tudo bem. Tio, eu tenho uma pergunta de alemão para ti que tu vai gostar. Beleza, manda ver. Eu quero saber como é que tu e a tia vivem essa diferença entre... Tu falou muito sobre antes de deitar, orar e pedir que Deus te acordasse no dia seguinte. Sim. Mas e como é que vocês veem a disciplina em tudo isso? Minha dúvida é onde é que entra a disciplina? Começa com disciplina? Não adianta ter disciplina? Como é que é? Olha, eu penso que não começa com a disciplina. A disciplina é apenas um meio pelo qual nós chegamos ao lugar do nosso sonho. Eu acho que tem que começar com o desejo muito forte no meu coração, um desejo que ele põe lá. Eu acho que eu tenho que começar a pedir muito para ele colocar isso no meu coração de uma tal maneira que sai de mim, e ele está fazendo, porque eu não sou assim. E ele faz isso. Ele põe no coração da gente. Mas, olha, não é 1, 2, 3. Deus não tem essas fórmulas, não. Às vezes você tem que ficar insistindo meses. Menina, não desanime. Fica insistindo firme, é isso que você quer. Não arreda pé. E vai acontecer. Por quê? Porque aconteceu com um alemão cabeça dura. Ah, que bom. É mais do que isso? Lá de Blumenau. Então é isso, né? Porque eu tenho uma tendência a achar que me falta disciplina, que eu precisava ter mais disciplina. Então, e ao mesmo tempo, eu vou ter que só para ver se eu entendi o que tu falou.
essa vontade no coração, às vezes até na gente é uma vontade fraca. Quem tu falou que tu lia sobre que tinha que desejar a Deus, né, de todo o coração, e às vezes tu não te reconhecia naquilo. Então eu tenho a sensação de que às vezes eu faço uma oração que ela é antes da oração, que é: Deus me ajuda a chegar nesse desejo, para quando eu chegar lá, com esse desejo, eu orar para ter todas essas manhãs. É por aí? É por aí. Insista, mais insista. Insista e pede para ele fazer isso ficar forte em você. Ele vai fazer. É uma das coisas que mais agrada a ele. É quando nós pedimos a ele que ele faça esse desejo por ele em nós. Obrigada. Beijo, tia. Saudade. Valeu, tio. Aldo. Oi, diga. Quero fazer, Paulinho, quero perguntar para você se em tudo que você falou, se tem alguma esperança para os realizadores. Eu vou explicar o que eu quero dizer. É aquele que olha para uma roça e vê que precisa passar enxada. Ele não pensa quem vai fazer, ele vai fazer. Então, eu pergunto, diante do que tu falou, qual é a esperança que tem para o camarada que pega e vai fazer? Responder a meu ver, é responder uma pergunta só. O que eu busco na minha vida? O que eu mais quero na minha vida? Só isso. Tá bom. Só isso. Tá bom. Pelo menos foi o que funcionou para mim. E eu sabia que eu não estava buscando a coisa que eu precisava. Então, a segunda coisa foi pedir para ele pôr isso no meu coração. Ele fez. Tá bom. Olha, porque no nosso coração não tem isso aí não, Paulo. Isso tem que vir dele. Imagino. E o surpreendente é que ele faz isso até com os mané como nós. Tá bom. De fora sabe que aqui os daqui da ilha são chamados mané, manezinho, né? É. Então tá. Obrigado. Aqui, Cristina e Alexandre, aqui de Recife, morrendo de saudade de você. Olha o casal, que beleza. Tudo bom? Araci também, um cheiro para vocês. E escuta, eu estava participando aqui do estudo e lembrando de duas passagens, né? Sim. Que um é Filipenses, quando Paulo fala em que pensar, né? Sim. Então, esses pensamentos, né? São escolhas. Sim. Eu posso escolher, quando à noite você falou em a gente dormir, pedir para Jesus acordar, a gente, para pela manhã a gente ter esse momento com Ele, eu posso escolher, porque se eu não tenho esse momento, meus pensamentos vão ser invadidos cada vez mais pelo mundo, meu contato com o mundo, não é? Certo. E cada vez esses pensamentos perturbam mais a gente. Sem dúvida alguma. E aí eu lembrei também de Jesus, quando ele lava os pés dos apóstolos, né, para pisar no mundo. E pensei, quando a gente tem esse momento com Cristo pela manhã, nas Escrituras, é como se fosse também um banho espiritual, não é? Isso. E aí eu vou realmente ter os pensamentos que Cristo quer que eu tenha, e não que o mundo Exatamente. Está passando como se fosse realmente uma escolha. Olha, você, no meu entender, você está na trilha certa. Vai levar você muito bem lá. Obrigada, Aldo. Muito bom. Um prazer ver os dois aí. Meu amigo doutor Alexandre, ilustre médico recifense. Aldo, sabe que é um prazer imensíssimo. Adorei o seu estudo. Eu estou vivendo uma fase muito semelhante a essa. Esse Isaías 40, eu tenho pensado muito nele, tenho meditado muito nele. E, ultimamente, eu estava vendo uma passagem nas Escrituras que foi da figueira. Jesus encontrou a figueira, teve fome, e não encontrou frutos na figueira. E aí a figueira secou até a raiz, né? E eu fiquei pensando em duas coisas em relação a essa figueira. A primeira, que ele falou para os apóstolos, que se tivesse fé,
você poderia pedir uma montanha que ela se transportasse para outro lado. Isso. E ela se transportaria, né? E a outra que eu me lembrei foi da videira, que nós somos enxertados na videira para dar frutos. Exatamente. Era isso, eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso. A videira, João 15, 5, é uma das passagens mais fortes. Você só tem que estar no lugar certo. Tá frio. Aí eu pergunto, onde é que está enxertando a sua vida? Na videira que se chama Jesus? Ou na videira de fulano tal, filósofo tal, ou o último especialista em trabalhos cirúrgicos, científicos, não sei o quê, não sei o quê. Tem que estar no lugar certo, é só isso. Enxertou no lugar certo, pronto. Só esperar, né? Que o enxerto leva um pouco de tempo para pegar. É verdade. Valeu, brigadão aí. Um abraço a todos aí. Um prazer imenso ver todo mundo aí hoje, né? Nossa, quando eu vejo todos vocês aí, rapaz, isso aí... Ai, 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 o velho aqui quase morre de vontade de estar lá. Oi, Aldo. É o Odilo. Olha o Odilo, meu amigo Odilo. Odilo e Denise, de Porto Alegre. Ih, estou vendo então, a Denise, dona Denise. Está um pouco escondida aqui isso. Olha, então vou fazer uma pergunta de alemão para alemão. Já que pegando o gancho com a Thaís. Da faixa dos 25 anos de idade, 30 anos de idade, até 55, em que uma pessoa não está aposentada e é um profissional, e que na sua atividade ele vai dormir às 11, acorda às 6, 6h30 para se dirigir ao trabalho, coisa assim. Como que ele vai fazer isso nesses anos todos durante a manhã? Ou seja, como é que isso se torna prático, né? Ele vai ter que escolher uma outra hora no dia para fazer isso, né? Ok. Isso de só se mexer depois que sentir que conversou com Jesus. Tem Jesus na mente, né? Ok. Essa é uma questão que muitos já viveram e vivem, né? Sim, tem que arranjar uma outra forma, né? Arranjar uma outra forma. Isso aí. Às vezes as pessoas... Entendeu? Às vezes as pessoas que não nos conhecem ou não me conhecem, né? Pensam que eu tenho uma vida assim frouxa, que eu mando no meu horário, que eu... Tá? E é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. E por isso que eu digo, e a minha agenda continua lotada. Há dias que eu começo às 7h30 da manhã com a primeira pessoa e às 10h30 é a última. Ok? Mas não é isso aí, não é por ali. Eu digo novamente uma coisa, amigo Odilo. Eu penso que o mais importante de tudo, que eu, na minha experiência, pelo menos vivenciei, foi isso. Eu quero isso mesmo. É isso que eu quero. Então, e se isso cresce dentro de mim, isso me leva a pedir água, né? Pedir ajuda. Por favor, abre um espaço para mim. E ele vai abrir o espaço para você. Onde a gente todos nós. Vê, porque não dá para comparar a criatividade dele com a nossa, né? Pode crer, ele vai achar o lugar. Não tem que ser de manhã cedo. Quem é que disse isso? Né? Apesar de você ter assim um pouco de germânico lá atrás ainda, mas isso aí não funciona assim. Não. O próprio do coração virá. Você deseja, ele vai te dar quando, onde? Se ali, talvez a hora que sair,
Não sei se isso fica claro, mas é isso que eu poderia dizer, Odilo. Está bem claro. Tranquilo. Oi, Aldo. Obrigado. Eu entendo. Oi, Aldo. Eu entendo. Oi, Flávia. Nossa, Sônia. Que bom ver. Oi, Araci. Eu entendo essa passagem que Alexandre mencionou do João 15:5, que o permanecer é 24 horas. Não Sim. tem a hora específica. Não, exatamente. É isso aí. Então, eu sinto que, e concluindo, sem mim nada podeis fazer. Então, ou a gente escolher ele, ou é escolher o quê? Bom, não tenho nem que comentar, porque é isso aí mesmo. Sem tirar nem pôr. Você falou e disse. Sem mim nada podeis fazer. Muito bom, Flávio. Bem colocado. Aldo. Oi. Oi, é Fernando. Nossa! Olha, e ela também está aí. Os Manezinho também estão aqui. Outro manezinho. Beleza. Então, olha só, vou agradecer, né, a oportunidade de participar. Pedir para que Deus continue aí abençoando a tua vida, Daraci. Obrigado. Se possível, que nos conceda aí mais alguns longos anos aí da tua convivência para a gente aproveitar e ser beneficiado e abençoado com a experiência. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido aqui nessa altura em que eu estou. Por favor, amigo, não ponha limite aos anos da sua vida. A maior parte dos seres humanos hoje em dia pensa, se eu chegar até os 80 já está bom. Não faça isso. Em Gênesis 6, Deus marcou outro limite. Ele disse, olha, com 120 você pode começar a pensar assim. É isso aí. Gostou? Gostei. Escuta, então, queria agradecer, pedir a Deus a bênção e dizer que uma vez a gente foi na tua casa e você nos falou sobre leitura da Bíblia, né, que estavas lendo naquela oportunidade, a 7ª vez seguida que tu ias ler a Bíblia, se eu não estou fazendo confusão. Já aumentou a contagem. Não, mas já faz um tempo, né? E naquele ano lá, a partir daquele dia, eu também resolvi tomar uma decisão e ir adiante. E falaram ali na disciplina e tal, eu peguei aquele programa lá e tal, e tenho lido já, estou no 6º ano já, 6º ano lendo. Mas falaram na disciplina, eu acho que quem faz de fato é Deus, mas eu tive que querer incluir aquela rotina, aquele hábito na minha vida. E hoje, se eu não faço aquilo ali, eu sinto falta. Eu acho que Deus me deu em troca assim, eu não consigo mais não fazer aquilo. Então você já viciou. Bem-vindo ao clube. Mais ou menos isso. Esse é o único vício bom que eu conheço. Obrigado pelo estudo, valeu. Oh, que bom. Obrigado a vocês, hein? Foi muito bom vê-los aí, o casal. Valeu. Beijo. Tchau. Nossa, Oi, Aldo. Oi. Diga. Aldo? Diga. Oi. Oi. Tudo bom? É a Cíntia? Oi, lógico, eu estou vendo aí. E olha que eu estou vendo ali do lado. Meu amigo Aldo. Tudo bom, Araci? Oi, Araci. Como é que tá? Nossa. Que saudade de vocês. Vocês dois. Muito bom ouvi-los de novo. Beleza. Agradeço muito, viu? Saudade de vocês. Vocês também, olha, podem crer, vocês têm cadeira cativa no coração da gente, hein? Ah, vocês também. O nome de vocês está escrito lá, hein? Tá, com certeza. Nosso, todos. Aldo, queria comentar uma coisa que você falou. Que hoje os teus pensamentos já nem são mais teus, né? Não. São os pensamentos dele. Decisão minha. Parar de pensar os meus pensamentos. Isso. Então, isso foi um esforço próprio teu, ou aconteceu naturalmente? Eu diria que foi uma decisão minha. O esforço não, porque eu não conseguiria. Uhum. Você Mas decidiu uma vez ouvir a decisão e pedir socorro,
para isso, para Ele fazer isso em mim. Acabar com a mania germânica de querer resolver tudo na minha cabeça. Sim. Porque eu imagino que essa seja a expressão máxima dele na gente. Eu acho que isso que é plenitude, né? Quando Sem a gente dúvida. começa a ouvir só a voz dele e os pensamentos dele. Sem dúvida, exatamente. É uma boa definição. Que sonho! Concordo. Vamos caminhando para lá, então. Vamos caminhando para lá. Pô, mas eu sinto saudade, gente. Teria vontade de sair daqui e entrar nessa tela para abraçar os dois. É verdade. Como Saudade todo o mesmo. resto que está aí. É. Como Beijo é bom. grande para vocês, Beijo, tá? meu Aldo. Obrigado, amigos. Bom, para a gente ser coerente com o nosso tempo, o Lauro quer falar ainda. Fala, Lauro. Na verdade, eu quero dar um abraço no meu amigo aí, mas a Suzana quer fazer uma pergunta. Por favor, dona Suzana. Não quer? Chame muito bem. Não deixa. É porque, é assim, eu leio muito à noite, assim, eu me dedico mais a ler e orar à noite. Então, eu não, por mais que eu tenha tempo durante o dia, mas é que eu não me disciplinei nesse ponto de, vamos dizer assim, ficar das 7 às 8 lendo, orando e tal. Então, eu me encho com a palavra de Deus à noite. Mas durante o dia, eu fico ligada naquele negócio que eu li, num texto, ou num salmo, ou eu fico lendo na minha cabeça aqui o Salmo 23, ou 103, né? Bendizendo a Deus e tal. Então, eu acho assim que eu não preciso ter só o meu tempo de manhã, porque eu gosto de estar ligada com ele durante o dia, assim, no que eu faço de errado, de certo. Então, esse negócio assim, vou fazer a minha leitura. Eu acho que só se eu fosse ganhar o Espírito de Deus só de manhã, então, para mim, não ia valer, porque eu não faço. Eu já começo, né? Arrumando a cama, fazendo café, lavando a louça. Então, assim, à noite, sim. Aí eu vou lá, eu gosto muito de me preparar, de ler, né? De me alimentar, de me abastecer para o outro dia. Então, eu acho que esse é o meu jeito. Claro. E eu acho que, né? E eu peço a Deus assim, uma coisa sempre, está sempre com Ele, né? E está certo isso, absolutamente certo. Tem uns... Então, eu não queria ter culpa, dizer assim, eu não leio a Bíblia de manhã cedo, né? Não tem nada a ver. Suzana, fica fria, não tem nada a ver, você está certíssima. Eu acho que ele não vai cobrar isso, né? Eu não faço de manhã. Sim. É verdade, olha, eu entendo muito bem isso aí por causa... Sabe, eu vou me disciplinar, né, para fazer. Mas que a Araci é da noite, é a ave noturna, eu é que sou o galo da manhã. Tá bom. Um abraço a todos, da noite. Que bom ver vocês aí. Olha, para Deus não tem isso aí, né? A hora que lhe chegar, vai atrás. O importante é só isso, que você esteja ligada àquilo que, né, que você tenha uma resposta boa para a pergunta que eu quero dessa vida, né? Oi, Suzana. Oi, Ara. Abraço, amigo. A todos. Um abraço para todos. Bom ver todos também. Ali atrás está falando a outra, ela está mascarada, ela tem medo de nós aqui. A Dulce. Ela quer nos proteger, porque nós somos mais de risco que ela. Olha, tá vendo ali? Quem é, Lu? A Dulce, é a Dulce. É a Dulce. Tá ótimo. Aldo, para ser coerente com o convite, né, tinha falado 1 hora e já ultrapassou o nosso horário. Opa! Pois é. Eu sei que todo mundo fica assim, né? Para terminar. Então, eu ia pedir para o... Bom, só para avisar, então, que eu vi o Jimmy Peterson tá aí, e o próximo estudo que a gente vai ter é dia 25, e vai ser apresentado pelo Jimmy, olha só. Vai ser um privilégio também escutá-lo aí. Opa! Pois é.
Será um dia 25, né? É um sábado, no mesmo bate-canal. Mesmo horário, tudo igual. Tudo igual. E se alguém quiser incluir alguém para ser convidado, pode me enviar um WhatsApp, uma mensagem, que a gente inclui na lista das pessoas que vão ser convidadas. Mas se não, se passa o convite para outra pessoa, que funciona também. Perfeito. E vocês têm a contagem agora final de quantas pessoas foram hoje? Só para saber da capacidade. Olha, hoje participaram 226 computadores, então devia ter o quê? Umas 400 pessoas aí. Nossa, isso é gente, hein? Muita gente. Pegando, por exemplo, aqui eu estou vendo 3. Multiplica 600 por 3, aí você vai ver quanta gente é isso. Pois é, guri. Estavam querendo ver você. A tecnologia até que não é coisa ruim, não, hein? Aldo, foi muito bom. Eu ia pedir para o Diomar, que eu vi ele que está no... Roberto, se me permite só... Está me ouvindo, Roberto? Estamos ouvindo, Dir. Não, eu só queria cumprimentar a esposa, mas especialmente a Neca, aí do teu lado esquerdo. Oi, Neca, querida, que saudade! Quanto tempo! Legal! Olha, Neca, quando chegares a Porto Alegre ou Novo Hamburgo, por favor, nos avise, tá? A pandemia não deixou eu ir, mas estava mas a gente... um futuro breve, tá bom, querida? Tá bom, beijo, saudade. Beijão, tchau. Legal, Dilo, valeu. Diomar, você está por aí, velho. Você podia orar para terminar o nosso tempo? Posso? Por favor. Olha o casal. Também quero deixar um abraço para todo mundo, um abraço meu e da Lígia. E foi muito legal estar aí com todos vocês nesse dia. Eu me lembro do nome. Aproveitar um minutinho, Aldo. Só que essa pandemia não foi de todo ruim. A gente mora na mesma cidade e tive a oportunidade de ver vocês dois e mais a Dulce. Isso aí, e nós vocês dois. Morando na mesma cidade, a gente não se vê. Pois é. Ok, então vamos orar um pouquinho. Ó Deus, nós queremos chegar na Tua presença para